Olá! Vamos direto ao ponto neste guia visual focado numa das normas de segurança mais críticas que existem no Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar nos detalhes da NR33 e entender como o cumprimento rigoroso dessas regras transforma um ambiente com potencial fatal numa operação totalmente gerenciável e segura. É fascinante de verdade ver como a informação bem estruturada atua na prática como a nossa maior e melhor linha de defesa para salvar vidas. A nossa rota de hoje funciona como um verdadeiro checklist pré-voo. Vamos passar pelos perigos reais dos espaços confinados, os riscos atmosféricos, o papel da equipe de entrada, o passaporte da vida chamado PET, as medidas de prevenção e os protocolos de resgate. É a base de tudo antes de cruzar a fronteira de uma zona restrita. Parte 1. O perigo dos espaços confinados. Para entender a defesa, a gente precisa primeiro encarar a ameaça de frente. Lendo essa definição regulamentar, a frieza das palavras impressiona bastante. Um espaço confinado é, na sua essência, um ambiente fundamentalmente hostil à vida. Por não ser projetado para ocupação humana contínua e ter meios superlimitados de entrar e sair, o próprio ambiente já é um risco gigantesco antes mesmo de qualquer trabalho começar de fato. E isso ilustra muito bem como essa norma é abrangente. A legislação é super rigorosa e não fala apenas de tanques apertados ou tubulações. Pensa num silo de grãos, por exemplo. Ele entra exatamente nessa mesma classificação duríssima, porque existe o risco real de engolfamento, ou seja, o risco de um trabalhador ser literalmente engolido e sufocado pelo material. O risco de soterramento é tão letal quanto a falta de ar. Vamos para a parte 2, os inimigos invisíveis, os riscos atmosféricos. Afinal, os perigos mais aterrorizantes aqui costumam ser justamente aqueles que a gente não consegue enxergar. 19,5% a 23,5%. É fundamental guardar esses números, porque essa é literalmente a nossa única janela de sobrevivência de oxigênio. Se o oxigênio cair só um pouquinho abaixo de 19,5%, a gente já perde a coordenação motora, e se despencar para a marca de 6%. O coma acontece em chocantes 40 segundos. A margem para erro é, na prática, zero. Dando uma olhada nessa tabela, o contraste entre o monóxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio, o famoso H2S, revela uma realidade bem assustadora. O monóxido já é um pesadelo por ser invisível e sem cheiro, só que o H2S vai além. Numa concentração média ou alta, ele simplesmente desliga o nosso sistema olfativo. Isso quer dizer que o trabalhador fica completamente cego para o cheiro, sem fazer ideia da presença do gás letal que está prestes a derrubar ele. É por isso que reconhecer essas condições extremas é inegociável. Condições de atmosfera IPVS, que significa imediatamente perigosa à vida ou à saúde, não dão segunda chance. Para se ter uma ideia, a falta de ventilação carrega a culpa por nada menos que 60% dos acidentes, justamente por reter esses gases mortais lá dentro. Sem falar que até uma simples poeira combustível pairando no ar ou vapores inflamáveis podem transformar uma faísca solitária numa explosão catastrófica. O que nos leva ao próximo ponto, parte 3, a equipe de entrada segura. Quanto a essas ameaças, a tecnologia sozinha não dá conta. Precisamos de um sistema humano afiadíssimo. A regra divide as responsabilidades com mão de ferro. Tem o trabalhador autorizado, que é quem recebe o aval para entrar de fato. Tem o vigia, uma figura indispensável que fica ali do lado de fora, monitorando cada segundo e pronto para acionar o resgate se qualquer coisa sai dos trilhos. E, orquestrando tudo isso, temos o supervisor de entrada, que emite a permissão e garante as condições. Todo mundo funciona como uma unidade inseparável. Só que ninguém entra nesse time sem ralar muito. A norma exige uma preparação intensa. Trabalhadores e vigias precisam de uma base mínima de 16 horas de treinamento. Já a pessoa que atua como supervisor, que carrega nas costas a decisão de liberar ou cancelar a operação, passa por substanciais 40 horas de formação técnica abrangente. O peso da responsabilidade é gigante. Parte 4. O passaporte da vida, a famosa PET. A permissão de entrada e trabalho, ou simplesmente PET, não é só um papel burocrático chato para preencher. Ela atua como um passaporte literal para continuar respirando. A PET garante que cada perigo foi meticulosamente calculado e cada medida de prevenção foi ativada antes da primeira bota cruzar a entrada do espaço. Vendo esse documento oficial, dá para entender o nível de detalhe que é exigido. E tem um aspecto crucial aqui.
A PET tem uma validade muito curta. Ela só vale para aquela entrada específica. Aconteceu um risco imprevisto, o trabalho precisou ser interrompido, a PET morre ali na hora e o documento tem que ser encerrado imediatamente. Número 5. Controles e medidas de prevenção. Com o time treinado e a papelada em dia, a gente entra na fase de montar o escudo com controles físicos e equipamentos. É aqui que a redundância da segurança brilha. Lado a lado, a gente combina o bloqueio mecânico e elétrico através dos painéis de lockout-tagout para garantir que nenhuma máquina vai ser ativada por acidente, com o monitoramento contínuo dos gases. É uma camada de proteção forte em cima da outra para blindar quem está trabalhando contra qualquer imprevisto. E o arsenal obrigatório é formidável. O monitoramento do ar tem que ser contínuo com detectores sempre calibrados, não é só medir no começo e esquecer. A ventilação forçada é indispensável para empurrar ar limpo lá para dentro. E claro, todo o sistema de comunicação e lanternas precisa ser rigorosamente à prova de explosão. Tudo isso junto devolve o controle do ambiente para as mãos da equipe. Chegamos na parte 6, protocolos de emergência e resgate. Porque por mais que a prevenção seja perfeita, a gente tem que estar absolutamente pronto para o pior cenário. E a pergunta que não quer calar é essa. Quando as barreiras falham e o alarme soa, quem vai lá resolver? Nessas horas, a sobrevivência não tem espaço nenhum para improviso. Ela depende totalmente de protocolos pré-estabelecidos. As regras da NR33 não deixam espaço para heroísmo de cinema. O vigia tem autoridade máxima para ordenar uma evacuação na hora. E no resgate, a extração é feita por engenharia, com tripés e equipamentos mecânicos, por equipes treinadíssimas em reanimação. Aquele impulso natural de tentar salvar o colega na coragem é estritamente proibido pela norma, porque o resgate impulsivo geralmente transforma um ajudante bem intencionado numa segunda vítima fatal. E a gente encerra a nossa análise com essa reflexão de peso. Um espaço confinado nunca perdoa a complacência. A adesão estrita à NR33 não é apenas regulamentação. É a barreira definitiva entre uma tarefa rotineira e um resultado fatal. Cumprir essas regras de forma intransigente não é sobre evitar multas, é sobre ter a garantia absoluta de que todas as pessoas vão voltar para casa salvo. Tendo visto o quão estreita é a linha entre a segurança e o desastre, fica o questionamento final para levarmos adiante. Será que o dia a dia das operações trata de fato cada regra dessa norma com o peso de ser uma verdadeira garantia de vida?